Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Uma alegria novamente poder nos dirigir a todos os irmãos e irmãs da nossa amada Igreja Batista da Esperança, aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. Você que está em casa nesta noite, prestando este culto a Deus. Certamente têm sido dias de muita dificuldade, de muita expectativa, mas precisamos continuar crendo, confiando que Deus proverá todas as coisas. É uma alegria muito grande poder voltar a revê-los, a nos dirigir a você novamente. Eu creio que os mesmos sentimentos de vocês, desejo enorme de estar novamente juntos, celebrando ao Senhor. Mas eu queria também dirigir uma palavra de saudação a todas as pessoas que nos acompanham, que nos assistem neste momento em toda a parte do Brasil por meio do YouTube. Sintam-se abraçados, saudados por toda a nossa igreja e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja também sobre você. Eu queria fazer a leitura de um breve texto, a leitura de um texto para esta breve reflexão. O texto está em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho, e creio no evangelho. Queria orar com você neste momento. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te rendemos graças nesta hora, Deus, pelo rico privilégio que temos de podermos, aonde estamos agora, participar deste momento de culto ao Senhor. Rogamos as tuas misericórdias, o teu perdão, a tua bênção, Deus, sobre as nossas vidas, na compreensão e entendimento da tua palavra. Nós assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo na nossa denominação batista o mês de missões estaduais. E o nosso tema para esta campanha de missões estaduais é Eu creio. Nós precisamos crer. E o tema é Eu creio. E a nossa divisa está em Marcos 9, 23, que diz: tudo é possível aos que creem. Então, essa palavra, tudo é possível aos que creem, é uma palavra que Jesus pronunciou, falou, ensinou para a sua igreja, para os seus discípulos. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àqueles que creem. E nós precisamos crer. E este é nosso tema e a nossa divisa da nossa campanha de missões. E eu escolhi esse tema, esse texto de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, porque é um texto que ele fala muito ao meu coração. Por que fala tanto ao meu coração? Porque são as primeiras palavras que Jesus pronunciou ao iniciar seu ministério entre os homens. Jesus, ele curou enfermidade, curou muitas moléstias do povo, Jesus ensinou, Jesus libertou pessoas, pronunciou várias palavras, mas o foco da sua missão era anunciar a necessidade urgente e iminente de arrependimento por todos os homens. Então, esta palavra ele pronunciou aqui no texto que nós acabamos de ler: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra que João Batista também pronunciou no Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 3, também fala isso. E também a palavra que os primeiros cristãos, após receber o Espírito Santo, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, fala também das mesmas coisas. Quando os homens perguntaram a eles o que é que eles deveriam fazer para serem salvos, eles disseram: olha, arrependei-vos cada um de vós, para serem cancelados os vossos pecados. E creem em Jesus Cristo, para receberem o Espírito Santo. Então, são 3 mensagens,
tanto de João Batista, quanto a de Jesus, quanto a dos primeiros discípulos, focada para a palavra arrependimento e a fé em Cristo Jesus para a salvação da nossa alma. Então essa mensagem de arrependimento, ela começou a ser pregada lá pela igreja e ao longo dos 21 séculos, homens e mulheres se dedicaram, receberam o chamado de Deus para saírem anunciando esta mensagem. Essa mensagem chegou aqui no Brasil, chegou nas várias partes do nosso país, mas ainda existe muitos povos, muitas localidades, muitos lugarejos, muitas vilas que precisam ainda ouvir esta mensagem da parte de Deus. E esta responsabilidade, ela agora está sobre nós, sobre cada um de nós. A mensagem de dar sequência à continuidade da propagação da mensagem de arrependimento. E eu queria chamar a sua atenção para o que Jesus falou em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Ele disse, portanto, vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar, a observar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu queria também chamar a sua atenção para o que Jesus falou lá em Atos, capítulo 1, verso 8. O momento em que ele estava perto de subir aos céus. Tanto lá em Mateus, ele já tinha sido crucificado, ele já tinha ressuscitado e agora ele passou mais um tempo com seus discípulos, dando as últimas instruções. E essas últimas instruções foram exatamente voltadas para o fazer discípulos, anunciar a mensagem que ele ensinou durante o período que estava com eles. E aqui em Atos ele diz, mas vocês, Atos 1:8 diz assim, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha aqui, olha bem as últimas palavras de Jesus. Lá no texto inicial nós falamos das primeiras palavras, arrependimento, crer no Evangelho. E aqui as suas últimas palavras para os seus discípulos, agora vocês devem ir e anunciar o que é aquilo que ele começou a fazer lá no início do seu ministério. E essa responsabilidade está sobre nós agora. Todos os batistas, todos os cristãos de todas as denominações, elas precisam ter essa visão, essa convicção e envolver com o trabalho missionário. Então, vocês serão as minhas testemunhas. Então, você, membro da nossa igreja, Igreja Batista da Esperança, você cristão, você precisa ser um missionário de Deus no lugar onde você habita, na sua casa, na sua vizinhança, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Você precisa ser uma testemunha de Cristo. Você precisa representar bem o Evangelho de Cristo. E anunciar aquela mesma mensagem para aquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas ele disse que nós precisávamos também ser suas testemunhas em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Isso implica no envio de pessoas para continuar esta mensagem. Muitas vezes nós não podemos sair do lugar onde nós estamos, não recebemos esse chamado, mas existem pessoas que Deus chamou. Deus fez arder o coração para eles irem pronunciar esta mensagem. E aí o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos orar por eles. Então, adote um missionário para você orar. Tem um monte de missionários, tem milhares de missionários. Batistas brasileiros têm hoje 2.011 missionários espalhados por 86 países. Tem uma quantidade enorme de missionários espalhados por este Brasil afora, em todas as regiões do Brasil.
E temos também missionários e missionárias, famílias missionárias que estão no estado da Bahia, em várias regiões, a exemplo aqui da nossa região nazarena, em Venceslau Guimarães e em Teolândia, mas existem outros lugares, pequenos e grandes, que precisam ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então você precisa orar por eles. Vocês precisam contribuir com a expansão da obra missionária. Vocês precisam contribuir, nós precisamos contribuir com o sustento missionário que está no campo. Não é fácil você pegar um casal, uma família missionária e mandar para uma região. E ao enviar um casal de missionário, nós precisamos garantir o seu sustento, para que eles possam ir com segurança e com tranquilidade. Eu queria lembrar aos irmãos de um grande missionário que viveu entre os séculos 17 e 18, chamado William Carey. Ele era um missionário batista inglês, e ele recebeu de Deus um chamado para pregar o evangelho na Índia. Muito difícil naquela época, dado as situações geográfica, cultural, religiosa, política, a dificuldade que se tinha para se deslocar da Europa até a Índia, mas ele recebeu esse chamado. E ele fez a seguinte afirmação para as pessoas que ouviram ele. Ele disse: eu vou descer até a Índia, mas vocês não se esqueçam que devem segurar as cordas. Vocês têm que garantir a minha ida através de oração, através das contribuições. Eu vou precisar de ajuda para proclamar o evangelho aonde vocês não podem ir. Entendeu? Então, segurar as cordas é orar por missionários. Adotar um missionário para orar. Então, você entra no site da sua denominação batista e você vai encontrar lá uma quantidade enorme de missionários que estão em várias partes da Bahia, do Brasil e do mundo. Então, adote um ou alguns missionários para estar orando por ele e ligue para ele informando que você está orando por ele. Segurar as cordas é também você contribuir com a expansão da obra missionária. Segurar as cordas é você estar contribuindo com o sustento missionário que está no campo. É você adotar um missionário para ajudar a sustentar de acordo com as suas condições. Então, todos nós, homens, mulheres e crianças, precisamos estar envolvidos com a obra missionária e ajudar, contribuir a proclamar a mensagem das boas novas da parte de Deus. O mundo precisa saber que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. A Bíblia diz que Deus olhou e não viu um único justo, um sequer. Todos precisam ouvir a mensagem da salvação. Mas Cristo veio ao mundo para ser o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele veio, ele morreu na cruz pelos pecados de todos aqueles que creem. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus, às vistas de todos. Todos viram ele subir aos céus. O texto lá de Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11, a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus, às vistas de todos, e todos os homens estavam ali, olhando para as alturas, vendo ele subir. E, de repente, ele desapareceu ali nas nuvens, e 2 anjos se puseram entre os discípulos e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus, que foi assunto entre vocês nesse tempo, da mesma forma como vocês viste subir, ele voltará. Então nós precisamos proclamar o evangelho a toda criatura e dar essa notícia boa da parte de Deus ao homem que ainda está separado de Deus pelo pecado. Jesus veio para nos resgatar, nos readquirir, nos reconciliar com Deus. E esta mensagem precisa ser anunciada àqueles que ainda estão distantes de Deus. Seja um missionário, seja uma missionária da parte de Deus. Contribua, ore para o sustento missionário. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, rica e abundantemente. A paz do Senhor para todos. Alguém um dia
viva fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu regato, puro amor que toca, move, atrai. Do Espírito Santo recebe o recado, larga tua terra, povo, e sai. Larga tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. E outros ficaram com o compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, 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 alguém